Pod Business, o podcast da M-Stort. Olá amigos, começando então mais um Pod Business, o podcast da M-Stort, uma empresa de consultoria com mais de 38 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Hoje teremos mais um episódio da nossa série especial que trata dos municípios gaúchos. Hoje vamos falar muito de Porto Alegre. Junto aos gestores públicos, trataremos de temas voltados ao desenvolvimento municipal, gestão pública e investimentos. Fazendo parte dessa série especial aqui conosco, César Sequinato, nosso parceiro, profissional com larga experiência na área pública. Antes de iniciarmos o nosso Pod Business, o podcast da M-Stort de hoje, eu vou convidar você a se inscrever no nosso canal, aparecendo aqui na tela. Entre ali, inscreva-se, você vai conseguir episódios inéditos do Pod Business, você vai conseguir ter informações dos nossos business partners, e se inscrevendo e acionando as notificações ali, vai ficar sabendo de tudo. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, né? As mídias sociais que estão aparecendo também aqui. E hoje está conosco aqui, uma grata satisfação de rever um amigo antigo, José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre, tendo comandado o município de Porto Alegre de 2010 a 2016. Obrigado por atender o nosso convite e aceitar o nosso convite, estar aqui hoje para um bate-papo legal. Valmir, é uma grande alegria te rever. Sem dúvida. De longa data, é verdade. Uma grande satisfação poder participar com o Sequinato deste podcast. Trocando ideias, falando um pouco sobre esta cidade maravilhosa, que é a cidade de Porto Alegre, mas também qualquer outro assunto. Eu não fujo da raia. Não, olha, é sensacional. Eu posso não responder exatamente o que querem, mas eu respondo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. César Sequinato, quer ter a honra de fazer a nossa primeira pergunta para o Fortunati? Não, primeiro manifestar a alegria, Flávio, estar contigo aqui, estar com o amigo Fortunati aqui, e também com essa qualificadíssima audiência aí, né, dos podcasts da M-Stort. Perfeito. E hoje, com certeza, vamos beber aqui muita experiência, muita sabedoria na gestão pública. Fortunati, tu deixou um legado aqui com o início das obras. Como é que tu enxerga Porto Alegre hoje, né? Nós tivemos aí uma série de acontecimentos que não nos trazem boas lembranças, mas também tem algumas coisas muito boas, como, por exemplo, a Orla, né? Que hoje a gente desfruta, todo final de semana é lindo ver aquele mundaréu de gente ali passeando, enfim, aproveitando o nosso rio, a nossa Orla, enfim. Mas tu deixaste esse legado. Como é que tu enxerga hoje Porto Alegre, Fortunati? Sabe que, voltando um pouco no tempo, naturalmente, que eu fui prefeito durante 7 anos de Porto Alegre, e quando eu volto e olho o que foi a minha gestão, eu, às vezes até me surpreendo pela ousadia que eu tive naquele momento. Foi. Por quê? Porque não foi só a obra da Orla. Na verdade, eu aproveitei o evento Copa do Mundo 2014, que acabamos conquistando para Porto Alegre. Sim. Foi um momento muito importante para o turismo de Porto Alegre, para colocarmos Porto Alegre no cenário internacional. Aproveitei um financiamento muito de pai para filho que o governo federal estava dando para as 12 cidades sedes da Copa do Mundo. Só para rapidamente que as pessoas tenham um entendimento disso. Quando nós nos classificamos para sermos cidade sede da Copa do Mundo, a FIFA apresentou um caderno de encargos. Diz, para a cidade se preparar para a Copa do Mundo, tem que preencher esses requisitos. Perfeito. Estádio padrão FIFA, que o Esporte Clube Internacional garantiu, não gastamos um centavo. O acesso ao estádio, o aeroporto em condições, que a Infraero fez a modernização na época, e algumas obras de mobilidade. Nós apanhamos esse caderno, transformamos naquilo que era a nossa responsabilidade, conversamos com o governo federal, o governo estadual, Infraero, e chegamos à conclusão que nós precisávamos, em termos de investimentos do governo federal, do financiamento que o governo daria para realizarmos as obras, de acordo com o caderno de encargos, 230 milhões de reais. Esse era o valor. Pois a gente vai a Brasília, na época ainda o prefeito era o José Fogassi, eu era o vice-prefeito secretário da Copa. Nós fomos a Brasília, foi um pouco antes, inclusive, do Fogassi renunciar e eu assumir a prefeitura, para assinarmos
o convênio com o governo federal. Presidente Lula, ministra, chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Aí eu chego e vou conversar com os prefeitos, me dava com todos eles, e fui verificando que o montante que Porto Alegre tinha pedido, 230 milhões, era o menor entre todos. Fiquei surpreso. Perguntei para a ministra, para Dilma, minha amiga pessoal aqui de Porto Alegre, ministra Dilma, tem alguma coisa errada. Porto Alegre é hoje uma das principais capitais e nós vamos ser a capital que menos vai receber recursos. Fortunati. É que os outros prefeitos aproveitaram e incluíram outras obras de mobilidade que não tem nada a ver com a Copa do Mundo. Eles, não, aí é sacanagem. Fora do encargo do caderno da FIFA. Fora do caderno de encargos da FIFA. Diz, ministro, a sua cidade vai ser prejudicada. Aí fomos eu e ela, antes de começarmos a cerimônia de assinatura, conversar com o Lula. Ela explicou para o Lula e disse, presidente, isso é sacanagem com o Porto Alegre. Não, tá bem, entendi. Dilma, está autorizada a recomeçar as negociações somente com Porto Alegre. Importante isso. Saí de lá, voltei para Porto Alegre, tinha sido secretário de Planejamento, fui lá para a Secretaria de Planejamento e retiramos todos os projetos de mobilidade que estavam na gaveta. Dá um exemplo. Sim. Avenida Tronco, que todo mundo conhece. A Avenida Tronco foi pensada pela primeira vez em 1957 com o Leonel de Moura Brizola, que pensou, mas não fez nada. Em 1977, o plano diretor gravou o percurso da Avenida Tronco. Gravou. O que é gravar? Colocar na lei. Ponto. Só que quando nós chegamos em 2009, 2010, naquele período, aquela área estava totalmente tomada por um processo migratório vindo do interior do estado, lá na década de 70, que ocuparam aquilo que era considerado uma área verde. Na época do Brizola, a área verde, agora é uma área completamente ocupada. Então, eu retirei todas essas obras que não estavam realizadas, que estavam planejadas, e levei para Brasília. Aí discuti profundamente com o governo federal, sempre com acompanhamento da ministra Dilma, e fomos verificando o que era possível e o que não era possível. Então, um exemplo. Duplicação da Avenida Oscar Pereira. Para quem mora em Porto Alegre, sabe que é uma via extremamente importante que vai para a Zona Sul. Sim. Só que para duplicá-la porque é muita desapropriação, mexer nos cemitérios, tem mata nativa, tem cemitérios. Aí a Dilma disse, isso aqui não dá, Fortunati. Então nós fomos selecionando. E selecionamos muitas obras que não estavam no pacote do caderno de encargos. Bom, para resumir, de 230 milhões da época, nós saltamos para 888 milhões de reais. Foi do que eu assinei com o presidente Lula, depois já como prefeito. Então, isso é importante destacar, porque eu acabei, naquele mandato, enchendo a cidade de obras. O pessoal até reclamar, Fortunato, por que tu não faz uma atrás da outra? Diz, eu tenho que aproveitar o financiamento. Claro. Se eu não aproveitar esse financiamento, nunca mais vamos fazer. Não volta o dinheiro. Não volta o dinheiro. Não volta. Então, enchemos. Claro que algumas obras demoraram mais, tipo Avenida Tronco, voltando para a Avenida Tronco. Sim. Fazendo o levantamento das famílias que moravam sobre o leito da avenida, leito gravado da avenida, eram mais de 1.500 famílias. Eu não ia tirar a força essas. Então, realizamos debate com as famílias, plenárias, assembleias. E aí entra a justiça, que é um processo demorado, né? Aí fomos retirando aos poucos, dando alternativas. E claro que a obra demorou muito mais do que a Copa do Mundo, mas não era uma obra para a Copa do Mundo. Era uma obra para a modernização viária de Porto Alegre. Tanto é que agora está concluída, ficou uma obra fantástica. Fantástica, é verdade. Maravilhosa. Eu coloco como exemplo a Avenida Tronco porque é uma demonstração muito clara de que a gente ousou. Ousamos porque eu sabia da dor de cabeça que a Avenida Tronco me daria. Eu fiz militância lá na década de 70, quando era ainda movimento estudantil. Então eu sabia que seria problemático, mas eu resolvi enfrentar porque eu achava que a cidade merecia isso. Não, a alça da rodoviária. Hoje ninguém lembra, mas havia o chamado X da rodoviária. Perfeito. De manhã e à tarde era um estrangulamento, um congestionamento maluco. Pois bem, eu fui lá conversar com o Dib, que tinha sido prefeito lá atrás, o Dib era vereador. Antônio Dib. Meu líder na bancada da Câmara de Vereadores. Disse, Fortunato, o que aconteceu é o seguinte, essa alça estava planejada, junto com a construção
das demais alças do viaduto. Só que não foi feita. Faltou dinheiro, alguma coisa não foi. Então, vamos fazer. Aí eu fui pipocando e fazendo. Então, eu me sinto muito orgulhoso quando eu passo por Porto Alegre, aí vejo o viaduto São Jorge, que é o viaduto também numa das áreas mais conflituosas de Porto Alegre, terceira perimetral com o Bento Gonçalves. Para quem lembra, quem não tem memória curta, viveu na época, tinham 22 sinaleiras. 22 sinaleiras, era uma coisa maluca. Sim. Número de acidentes extremamente elevado e número de atropelamentos elevado. Tem uma igreja de um lado, quartel do outro, cinema do outro. Igreja São Jorge, o 3º Regimento de Cavalaria, do outro lado, cinema Miramar. Está lá uma obra de arte, que é uma obra de arte do ponto de vista da arquitetura, mas uma obra de arte belíssima do ponto de vista visual, que terminou com o congestionamento. Bom, não vou falar sobre as demais. Mas aí, essas são as obras da Copa. Aí vem uma outra expectativa minha, desde o início, quando assumi, porque como eu moro no centro, eu moro na Jerônimo Coelho com a Praça Matriz. Todo mundo sabe que em 2013 o meu prédio foi atacado 13 vezes pelos manifestantes, dos black box, etc. Então eu e a Regina, minha esposa, caminhamos muito pela orla e a gente, que lugar degradado. Nós temos que requalificar isso. E eu botei isso como realmente um ato de governo. Contratamos Jaime Lerner, fui em busca dos recursos da CAF, Corporação Andina de Fomento. Sim, obviamente, o Lerner foi vaiado de forma absurda por arquitetos de Porto Alegre que não aceitavam que o arquiteto de fora viesse. Enfim, todo um tumulto, mas enfrentamos. E aí deixamos muito claro. Fase 1 e fase 3, o que é a fase 1? É a fase que vai da usina do gasômetro até a rótula das cuias. Fase 3 é a fase que ficou pronta depois, que é onde está a pista de skate, os campos de futebol, etc. Nós preparamos os 2 projetos prontos, fui em busca de financiamento da Corporação de Fomento, foi difícil conseguir, não vou contar a história porque é muito longa. Conseguimos, comecei a executar em etapas, executei 70% da fase 1, quando eu terminei meu mandato. E havia liberação de recursos para, gradativamente, até a conclusão... da fase 2. Fase 2. Fase 3, na verdade, porque a fase 2 é do anfiteatro. Isso. Que não está feito nada. Tá. E aí deixei, o pessoal diz, mas não consigo fazer nada. Não estava previsto fazer no meu governo. É aquela história de planejar. Eu sabia que iria sair em 2016, porque era meu segundo mandato, e não tinha como renovar. Isso. Mas eu ia deixar para o próximo prefeito... Já planejado, pronto. Com dinheiro e com projeto. Certo. Então, para resumir tudo, eu me sinto muito orgulhoso do que eu fiz durante os 2 mandatos. Perfeito. Muitos equívocos, erros que a gente comete, certamente poderíamos ter feito melhor algumas coisas, mas eu tenho uma consciência muito tranquila. Que bacana. Tentei fazer sempre ouvindo as pessoas, tanto é que o orçamento participativo durante o meu mandato teve o maior número de pessoas participando, ouvindo o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os meus auditores, meus procuradores, para quê? Para que, com ousadia, avançar naturalmente dentro dos preceitos legais. Eu me sinto muito feliz com isso. O senhor tem um orgulho de Porto Alegre, gosta de Porto Alegre, conhece Porto Alegre como poucos aqui, mas o senhor não nasceu aqui, né? Não, eu sou natural de Flores da Cunha. Olha. Serra Gaúcha, chamada Terra do Galo. Uma história. Galo Vermelho, lá no Galo Vermelho. Isso vai longe. Mas eu sou natural de lá, me criei até 17 anos, eu fiz o antigo primário, ginásio em Flores da Cunha, o científico em Caxias, no Cristóvão, e voltava de Caxias todos os dias. E aí passei no vestibular em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, primeiro para matemática, fiz matemática, não concluí, aí passei no Banco do Brasil e fui para administração e direitos, onde eu sou formado. Sim. E, bom... E ajudou a fundar... Aquela história dizia, não, eu vou fazer faculdade e retorno. Estamos esperando até hoje, Flores da Cunha. Flores da Cunha perdeu uma vez, nós ganhamos um maravilhoso prefeito que deixou esse legado maravilhoso, né, Sequinato? Olha, joguei muita bola em Flores da Cunha. É uma das mais belas cidades do estado e sempre ali... É linda. Barranqueando o Rio das Antas ali, exatamente, né? Tem paisagens e pontes fantásticas em toda aquela região. Sou de lá também, né?
Sou um pouco mais acima dos campos de cima da serra, a Grande Vacaria. Mas prefeito Fortunati, vou chamar de prefeito. Sempre em Porto Alegre, assim, eu me lembro que a primeira vez que eu vim a Porto Alegre, ainda muito criança, ainda não existia o Muro da Mauá ou a Cortina da Mauá. Então, o seu governo e os que vieram depois, mas dá para dizer que simbolizam essa conciliação da cidade com o seu rio, ou o seu lago, ou o seu estuário. Dá para se dizer que até 2010, 2011, Porto Alegre estava de costas para o Guaíba. Isso marcou, com todos esses projetos, em áreas do município de Porto Alegre, em áreas do estado, porque o CAIS é a área do estado do Rio Grande do Sul, né? Houve também essa conjugação de esforços, né? E resultou nesse projeto que vai levar ainda muitos anos, né? Porque ele tem fase 1, fase 2, pequenas alterações, né? E o senhor teve, repito, né, a coragem até de trazer Jaime Lerner, né, o escritório do Jaime Lerner, para fazer todo esse planejamento, né? E de uma forma até democrática, e muitas vezes essa forma democrática implica muitas vezes em resistências de grupos e resistência até de alguns da própria população porto-alegrense, né? Como é que o senhor se sente assim, dá para dizer assim, tendo sido o precursor desse movimento da cidade reencontrar o Guaíba? Primeiro, uma curiosidade, Muro da Mauá. Eu chego em Porto Alegre em 1974, vou morar na Casa Estudante da URGS, aí na João Pessoa, centro histórico de Porto Alegre, e naquele momento o muro recém havia sido construído. Foi construído no início da década de 70, ficou pronto em 73. Havia uma discussão sobre derrubada do muro desde aquele momento. E eu era um dos signatários desse movimento. Eu entendia que tinha que acabar com o muro. Era um muro feio. Aí eu assumo a vice-prefeitura com Raul Ponte. Eu me elejo com Raul Ponte em 1986, assumo a vice-prefeitura em 87. E um dos primeiros movimentos que eu faço é discutir com os técnicos, primeiro do DEP, do Departamento de Esgotos Pluviais, que tinham excelentes técnicos, engenheiros, e depois com o pessoal do IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, para falar sobre o muro. Saí completamente convencido que o muro não podia ser retirado. De jeito nenhum. Eu assumi como vice-prefeito, mudei radicalmente de posição. Eu era uma das poucas pessoas naquele período, período antes da enchente, que continuava defendendo a manutenção do Muro da Mauá. Acho que hoje ninguém mais discute, mas só é uma curiosidade bem interessante. Mas voltando para a questão da orla. Realmente, durante muitos anos, pela poluição, porque lá na década de 60, Ipanema era uma praia despoluída no sul da cidade. Então o pessoal ia para Ipanema. Eu cheguei em Porto Alegre, ia para Ipanema, ainda as águas já estavam começando a ficar poluídas, mas ainda se banhava. Tomava banho. Ainda se banhava. Com o passar do tempo se tornou impossível, porque não era somente a poluição de Porto Alegre, também ajudava, mas era dos 4 afluentes principais que chegavam aqui na cidade, completamente contaminados. Então, o que passou-se a dizer, Porto Alegre está de costas para o Guaíba. A primeira grande obra visando despoluir o Guaíba foi do prefeito José Fogaça, do qual eu fui vice, com o PISA, Programa Integrado Socioambiental. Um programa para fazer o tratamento, que eram apenas 17% do esgoto cloacal de Porto Alegre era tratado. Com o PISA, a capacidade de tratamento foi para 80%. Não se trata isso porque muitas residências ainda não fizeram a conexão, mas tem capacidade para atender 80% do esgoto cloacal. Via DEP. Exato. Aí, com isto, primeiro o movimento do Fogaça, de realmente começar a despoluir o Guaíba, não depende somente de Porto Alegre, e vem o segundo movimento que eu faço em relação à revitalização da orla. Junto com, naquele momento, o governo Ieda Cruzius, é importante lembrar isso, que contrata também Jaime Lerner. Aliás, o governo do estado contratou antes o Jaime Lerner para fazer a qualificação do Cais Mauá, onde estão os nossos armazéns, onde, enfim, é um ponto fundamental. Discutindo com o Jaime Lerner, que vinha aqui muitas vezes, com a própria equipe do Jaime, nós começamos a esboçar, então, a revitalização da orla como um todo, para dar continuidade. E o paradoxo é que nós conseguimos concluir e até hoje, infelizmente, a remodelação do Cais Mauá não acontece pelos empecilhos que
que a gente sabe que aconteceram. Inclusive, a M-Stort participou da revitalização do cais ali, né? Junto com uma pena, porque é um espaço fantástico, nobre, é um espaço que qualquer cidade gostaria de ter. A gente fala, o Porto Madeiro em Buenos Aires. Uma boa, Porto Madeiro, para chegar no Porto Madeiro, a gente tem que fazer uma nova viagem. Aqui não. Centro Histórico de Porto Alegre. Eu que moro na Praça da Matriz. Vamos a pé ali. Vou te dizer o seguinte. Se o senhor vai na igreja ali, né? Não, depois desce. Eu quase que diariamente, hoje eu fui de carro, mas quase que diariamente, quando eu vou a Guaíba, estou trabalhando em Guaíba, eu vou de catamarã. O que eu faço? Saio da minha residência, que fica na Praça da Matriz, venho a pé pela Borges de Medeiros, fácil, 10 minutos. Pernas compridas, né? Ajuda, claro. 10 a 15 minutos eu estou... aqui, pega no exatamente. Aqui. Então, é fantástico isso. Então, é um espaço maravilhoso. Eu me sinto muito feliz de ter contribuído com isso. E vou, dentro do possível, obviamente, sempre defender muito a revitalização hoje dos armazéns. E estou aí a coincidência. Quando o prefeito Marcelo Maranata me convida para ir a Guaíba, trabalhar lá, participar da gestão, ele me convida para fazer parte de um projeto que está sendo coordenado pelo secretário Verlindo, de um projeto que visa revitalizar a orla do lado do Guaíba. Então, eu estou novamente voltado para requalificar a orla do Guaíba. Bacana. Eu vou aproveitar que o senhor falou em catamarã e vou perguntar para uma excelência aqui nos projetos de Porto Alegre. Nós temos uma dificuldade, Fortunati, que a mobilidade, é de manhã, é meio-dia, de final da tarde. Eu acredito, particularmente, a opinião minha, é um excesso de sinaleiras em Porto Alegre. Apesar de termos viadutos, nós temos túneis, nós temos elevadas, mas eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, pelo menos eu não tenho esse conhecimento, que tenha sinaleira embaixo de viaduto. Nós temos. Porto Alegre está minado. A gente faz o viaduto e bota 2, 3 sinaleiras embaixo. Maneiro, que, na verdade, quando a gente pensa Porto Alegre, nós temos que pensar primeiro em quem? Pedestre. Pedestre, claro. Tu fez uma análise agora sobre o ponto de vista do motorista. Do motorista. Eu quero inverter isso. O prefeito tem que ter a preocupação, primeiro, com os pedestres. Certo. Segundo, com os ciclistas, que são frágeis. Perfeito. Terceiro, com os motociclistas. Quarto, com o transporte coletivo. Público, e quinto, com os automóveis particulares. Esta é a ordem. Qualquer prefeito, que seja um prefeito zeloso pela sua cidade, não tem como inverter esta ordem. Vamos privilegiar os automóveis. Não. O que está fazendo hoje Paris? Paris está fechando ruas, tirando os carros. Tirando os carros. O que faz Londres? Madrid tirou. Londres fez o chamado circuito da zona central, que a gente paga um pedágio altíssimo. Perfeito. A gente entra naquele circuito, leitura simplesmente da placa. Se tu não pagar até 30 minutos depois, a multa vai lá para cima, automaticamente. Então, nós temos que pensar sempre as cidades de forma a privilegiar quem? O pedestre, o cidadão como um todo. Qual é o nosso problema? O problema de Porto Alegre, do ponto de vista da mobilidade, são vários, é que a gente não se habituou realmente a fazer com que o transporte coletivo seja uma arma fundamental, um instrumento fundamental de deslocamento. E mobilidade. Nós tentamos isso, nosso governo, conseguir fazer a primeira licitação pública de transporte coletivo da história de Porto Alegre, primeira e única, que não é fácil, foi difícil, mas acabamos fazendo para qualificar. Colocamos a necessidade de colocação de ar-condicionado, elevador para pessoas com deficiência. Vida útil dos ônibus. Vida útil dos ônibus menor para qualificar, etc. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, nós acabamos, infelizmente, do ponto de vista da mobilidade, nós acabamos desqualificando o transporte coletivo por causa dos aplicativos. Não estou aqui combatendo os aplicativos, só estou fazendo na verdade, uma análise da vida real. Com a vinda dos aplicativos, muita gente abandonou o transporte coletivo para os aplicativos, porque dependendo a distância da corrida, vale mais a pena, e tem que reconhecer, andar de aplicativo do que de transporte coletivo. É mais cômodo, até mais mesmo o estacionamento, né? Exatamente. Então, com isso, a gente acabou despotencializando. Vamos para as sinaleiras. Eu acho que tem muita sinaleira, mas se tu fores observar cada uma delas, elas têm um porquê. Debaixo dos viadutos. Por que que vai? Porque normalmente em cima dos viadutos, a gente não se dá conta, tem transporte coletivo. Tem a parada de transporte coletivo.
Então, o pessoal tem que descer, atravessar, e vai atravessar como? Com sinaleira, porque se não tiver sinaleira, não tem como atravessar. Ele acaba se acidentando. Mas o que eu tenho observado, e aí vem uma crítica construtiva à IPTC. Na minha época, com o secretário Vanderlei Capelari, eu andava pela cidade e quando via que as sinaleiras não estavam no compasso do chamado, não é sinal verde, é onda verde. Onda verde, chamada onda verde. Eu ligava para a IPTC e dizia, olha, vamos regular. Como exemplo, a Independência, que eu pego quase todo dia, final da tarde, quando eu vou buscar a Regina, que trabalha lá no Moinhos de Vento. Sim. Passa uma sinaleira, a outra está aberta, antes de chegar na próxima, está fechada. Aí, esse trecho que sai da Santa Casa, antes da Santa Casa, Ramiro, né? até Ramiro é um inferno. Por quê? Porque não tem, na verdade, né? Sincronia. Então, vai e para. Óbvio, vai parar. Então, eu acho que tem que dar um pouco mais de atenção a isso. Vai resolver o problema completo? Não, porque nós temos cada vez mais automóveis. Os aplicativos têm um percentual forte nisso. Os aplicativos estão muito presentes, e mais uma vez não é nada contra os aplicativos, é uma constatação, eles estão muito presentes. Perfeito. Então isso dificulta muito. Mas os motoristas também têm que contribuir, né? Uma boa. O pessoal reclama que toda vez eu falo sobre isso, mas, por favor, sem dúvida. Quantos continuam usando o WhatsApp no trânsito? Ou seja, o fato de estar na sinaleira, na primeira fila, zapeando, abre a sinaleira, fica 10 segundos. Bom, o que tranca? Quanto tranca o trânsito? 10 segundos parece pouco, mas é, no mínimo, 20 a 30 carros que poderiam estar passando, desafogando as vias. Então, nós temos que cobrar da prefeitura sempre para melhorar, mas cada um de nós tem que cumprir o seu papel. Porque é fácil jogar a pedra na Gini, mas a gente não assume a nossa irresponsabilidade. Sem dúvida. Muita gente, mais uma coisa que eu sei que muita gente não vai gostar, mas muitos motoristas aqui no Rio Grande do Sul são prepotentes, são desrespeitosos. Sem dúvida. Não estou generalizando. Mas tem algumas cidades que não são, né? Tem algumas cidades que o pessoal sai daqui, vai visitar. Guaíba. Eu estou trabalhando em Guaíba. Maravilhoso. Guaíba, na faixa de segurança, as pessoas param. Gramado, pessoas param. Ijuí foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul. Santa Cruz. Cidade do César Sequinato. Mas Ijuí, meu Deus. lá atrás, foi a primeira cidade que conseguiu implantar o sistema de parar nas faixas de segurança. Santa Cruz, o pessoal para, ninguém reclama. Porto Alegre é uma dificuldade. Sem dúvida. Então, eu acho que a gente, como cidadão, cada um de nós, tem que assumir a sua responsabilidade. Tem que cobrar da prefeitura? Tem. Mas o que nós estamos... porque eu estacionei no local proibido 5 minutinhos. O que significa 5 minutinhos numa via de intenso movimento? É um caos. Não, mas foi só para entrar na farmácia, pegar um remédio e sair. Só que aquele é um local proibido para estacionar, estaciona para pegar o remédio e está trancando todo o movimento. Tem um motivo de ser proibido, né? Claro, não é por nada. Não é porque o técnico... Mas agora nós estamos, Fortunati, agora na semana, César, numa discussão do novo plano diretor de Porto Alegre. Tá? Então, agora deve sair aí, sei lá, no final do ano, acredito. Não acredito que saia esse ano. Não, sai. Mas estamos discutindo. É bom que se discuta, né? Tem até algumas plenárias aí, alguns debates. Ótimo. E que eu acredito, e eu queria ouvir do senhor falar que nós temos que aumentar um pouco ciclovias, nós temos que aumentar isso. O prefeito também ele fez assim, como eu moro no interior, sou do interior, mas a gente sempre olha para a capital, Porto Alegre. E o senhor também fez importantes obras, assim, eu chamo de obras até estruturais. Estava me lembrando de uma delas, que é a da Ceará, que pega aquela região do 4º Distrito, que Porto Alegre, no passado, foi uma cidade com um DNA industrial. Perfeito, e como todas as grandes metrópoles, né, a indústria acaba procurando outros lugares e a capital se torna eminentemente um centro de serviços, né? E o próprio 4º Distrito está vivendo ainda essa transformação, né? E é uma zona privilegiada também de Porto Alegre. Análise perfeita, assim. E praticamente assim, conversando com a própria Orla do Guaíba, né? Porque faz parte, inclusive, da Orla do Guaíba, né? Tu citas a passagem de nível da Ceará, e aí eu me lembro mais uma vez que eu era vice-prefeito do Raul Pontes, 97 a 2000, quando a terceira perimetral foi feita, foi realizada. Naquele momento, o financiamento era um financiamento do Banco Mundial, previa
trincheira da Ceará, da Anitta, trincheira da Anitta, trincheira da Danilo, trincheira, bom, eram 5 trincheiras. Sim. Só que a gente sabe que o dólar flutua, entre a assinatura do contrato e a viabilização da obra, perfeito. O dólar fez com que ficasse menos potente. Consequentemente, essas obras não foram feitas. Tirei da gaveta, que tinha nada a ver com a obra, e coloquei como obra da Copa do Mundo. Mas aí vem o que tu disseste antes, a dificuldade de a gente realizar obras públicas. Por quê? Como exemplo, na Plínio Brasil Milano, era para ter uma trincheira. Era para ter uma trincheira planejada. Nós tínhamos um cachorro quente ali? Revenda de automóvel. A Meta, vou dar um nome para não pensar. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, é público. Era a Meta. Estava num terreno público da prefeitura. Aí nós entramos, obviamente, com um pedido para que se retirasse, reintegração de posse. Eles, na justiça, conseguiram uma liminar para não sair. Isso foi em 2009. Nós entramos com o pedido em 2009. Copa do Mundo foi em 2014. Sabe quando é que o juiz finalmente mandou a Meta sair? Dezembro de 2018. 2018. A obra pensada em 2009 e liberou aquela área em 2018. Só que nós não tínhamos mais, a cidade não tinha mais o financiamento. Evaporou o dinheiro. Tanto é que está lá. Ninguém mais fala, por quê? Porque, mas eu lhe convido, se é que o senhor não vai ali, mas ele conhece tudo, sabe tudo. Eu convido o senhor a ir ali no final da tarde agora, ou de manhã, para ver o que é aquele cruzamento da Plínio com a perimetral. Eu passo por lá de vez em quando. Meu Deus do céu. Porque eu venho de Guaíba e vou fazer minha fisioterapia para minha lombar, exatamente naquela região. Então, meu Deus do céu. Porque ela é a Plínio, o pessoal que vem de manhã, é caminho ali, né? Encurta muito o caminho vindo pela Plínio para acessar o Moinhos de Vento, acessar, de repente, até o Bonfim ali, essas áreas aqui. Mas tá ficando impraticável. Ficando impraticável. Realmente, não tenho dúvida de que aquela trincheira vai ter que sair. Vai ter que sair. Tem que sair. A mobilidade em Porto Alegre... Quando a gente pensa em mobilidade, óbvio, a gente tem alternativas que são limitadas para também buscar soluções. Sim. Mas, às vezes, a criatividade ela funciona, às vezes não. Vou dar um exemplo. Aliás, me lembrei de uma criatividade fantástica que fica na Rótula Danilo. A Rótula Danilo com o antigo mercado, agora não vou lembrar que já mudou de nome. Bom, mas aí a primeira... Era Febernati, eu acho que era. É Febernati, exatamente. Era Febernati. Aí havia proposta da construção, muito defendida pelo... O que nós fizemos ali? Uma rotatória, não foi? Muito defendida pelo Paulo Santana. Paulo Santana me cobrava todo tempo. Prefeito, tem que construir um viaduto. Nós estudamos... transformamos numa grande rotatória com uma via alternativa e resolveu. Então, muitas vezes, a capacidade técnica ela consegue atender a demanda sem grandes investimentos. Mas, às vezes, de boa vontade dos motoristas, nós vamos lá. Está funcionando muito bem. Muito bem. Agora, na Plínio não tem como. Não tem como. Aí não tem criatividade. Não tem. Não, ali só mesmo a trincheira não tem como resolver. Exatamente. É uma das alternativas para fazer a mobilidade, né? Mas eu acredito ainda, César, eu não sei como é que está lá em Santa Cruz, mas um dos melhores transportes públicos de capitais ainda é o nosso aqui, hein? Eu gosto muito do nosso transporte público. Decaiu, é verdade. Não, mas eu gosto muito. Mas ele ainda continua sendo um modelo. Ainda continua sendo um modelo. Nós temos ônibus bons, novos, modernos, e agora com essa implantação dos elétricos, né? Eu acho que diminui bastante, né? A uma poluição alternativa extremamente importante, aliás, maravilhosa. Pensando no futuro. Sem dúvida. Então eu queria que o senhor desse assim, um panorama. Acabamos de sair de uma feira tecnológica aqui em Porto Alegre, né? South Summit, ali na beira do Guaíba. Um amplo êxito. E tal. Mas, assim, temos algumas tecnologias que nós podemos implantar na nossa mobilidade, né? Na nossa cidade, para deixá-la mais rápida, melhor. Agora nós temos as chamados semáforos, ou sinaleiros, semáforos inteligentes. Perfeito. Por que são inteligentes? Porque, na verdade, eles têm os algoritmos que ficam controlando o tráfego. Não são cruzamento. Certo. Na verdade, o próprio semáforo faz a leitura de quantos veículos tem em cada uma das idas e vindas e vai
abrindo ou fechando a sinaleira de acordo exatamente com o volume de veículos. Então, isso é o quê? Inteligência artificial, que funciona. Mas quando, ainda falei no catamarã, quando foi implantado o catamarã na nossa gestão, na minha gestão, uma parceria com o governo do estado, nós havíamos pedido um estudo para que o catamarã fosse não somente até o Pontal do Estaleiro, que faz esse braço centro de Porto Alegre, Pontal do Estaleiro, Guaíba. Mas nós havíamos pedido para que uma linha fizesse até o sul, até pelo menos Ipanema, ou até um pouco mais. Belém Novo, Lami. Exatamente. Infelizmente, os estudos foram feitos. A Catsul, quem controla a permissionária do catamarã, concordou, mas não obtivemos a licença na época da Marinha. Uma pena, porque muitos amigos meus que moram lá no extremo sul, na zona sul, eles têm que vir de automóveis até o centro, Imagina, se eles pudessem vir de catamarã, quantos automóveis deixariam de vir até o centro de Porto Alegre? Que isso é fundamental também, reduzirmos o número de veículos que vêm para o centro. Perfeito. Porque nós temos uma desvantagem entre aspas, do ponto de vista de mobilidade. Com o corte que o Guaíba faz, nós não temos como desafogar para o lado de lá. Normalmente, muitas cidades são centradas, e aí, tipo Curitiba. Isso. E a mobilidade se dá por todos os leste, oeste, os 4 cantos. Todos os eixos. Porto Alegre não pode fazer isso. Não pode. Dá um problema no viaduto da Conceição, tranca tudo. Todo o centro. Tranca tudo. Um único local. Então, nós temos tiroteio lá no nós temos esta desvantagem, que é uma desvantagem geográfica em relação à mobilidade, mas é uma grande vantagem do ponto de vista da sua riqueza ambiental, do que significa para Porto Alegre. Mas eu acho que nós vamos descobrir ainda, até porque o nosso podcast é negócio, é business. Eu acredito que ainda nós vamos descobrir, apesar de demorar, algumas coisas demoram aqui, acho que nós vamos descobrir o nosso Guaíba como potencial de turismo. Eu não tenho dúvida. Para as pessoas, não só passear ali de lancha e tal, não, fazer turismo mesmo, né? Conhecer lá a ilha do antigo presídio, atravessar, vá lá onde o senhor está trabalhando agora, Guaíba, vamos lá almoçar, sabe? Fazer esse turismo. Acho que está acontecendo já dos dois lados do nosso rio. Guaíba, né? Aí, quando o senhor estiver lá, o senhor lembra. Uma forma, dá para dizer, inicial e até tímida, por exemplo, está virando um polo enogastronômico, né? O próprio cais embarcadero. É isso que eu ia citar, exatamente. Ou seja, nós temos uma área extensa. Ninguém acreditava. Na verdade, uma laranja da amostra do que pode ser o Cais Mauá, porque é uma área muito pequena, comparando com a extensão do Cais Mauá. Mas que deu muito certo, muito certo. O número de pessoas que se deslocam naquela região é algo fantástico. Então, é isso que a gente precisa. Na verdade, continuar dinamizando o Cais Mauá, possibilitando que o turismo seja um turismo que atraia com a revitalização da orla, especialmente a pista de skate, que é a maior pista de skate da América Latina. Nós estamos com campeonatos internacionais com os skatistas vindo. Toda a rede hoteleira ocupada. Perfeito. A gente ia nos bares e restaurantes nos dias que antecederam, vários sotaques de línguas diferentes. É isso que Porto Alegre precisa. Quer dizer, nós temos que sair um pouco. Sair não, mas continuar reforçando o comércio, serviços, que é uma vocação que Porto Alegre não pode perder. Mas, de outro lado, continuar incentivando a indústria da tecnologia da informação, que é extremamente importante, e, de outro lado, o turismo. Porto Alegre tem coisas muito boas, a gente deixa de potencializar. Como exemplo, turismo religioso. Quem obviamente é de fora, de qualquer religião, etc., não percebe, mas aqui tem uma potencialidade fantástica de turismo agrícola, ou seja, turismo verde, que vai lá para o Lami, Belém Novo, toda aquela Vila Nova, etc. Eu acho que tu veio aqui para o nosso podcast, tu atravessou pelo mercado público. O que é esse mercado? Como está lindo? Apesar de ter sofrido mais uma enchente. Mas está lindo, sabe? Revitalizaram. Isso mostra o quanto o gaúcho se tornou resiliente. Né? Impressionante. Nós estamos há um ano da enchente. Sim. Uma enchente que trouxe prejuízos malucos. Eu estava em Canoas, metade da cidade debaixo da água, aqui morando em Porto Alegre, sei o que aconteceu. A grosso modo, o gaúcho deu a volta. Claro que, não vamos aqui também
vendermos o que não acontece. Infelizmente, no centro de Porto Alegre, muitas lojas fecharam e continuam fechadas. Esse é o problema. Sim. Esse é um problema concreto que o comércio de Porto Alegre, do centro de Porto Alegre, muitas grandes lojas saíram, pequenas lojas fecharam, e esse é um problema que Porto Alegre tem que enfrentar. Ou seja, a administração tem que enfrentar para reatrair este comércio para o centro. Mas no momento que esse projeto, semelhante ao embarcadeiro, né, ele começar a se estender por todo o cais do porto, né, ele vai revitalizar esse chamado, vamos chamar assim, de centro antigo aqui de Porto Alegre, né? Toda essa faixa, vamos pegar assim, o senhor conhece Porto Alegre 1 milhão de vezes mais do que eu, que é o número, praticamente arredondando, é o número de habitantes, né? Mas todo esse trajeto aqui da Rua da Praia até o cais, ele é recuperável com bons projetos nesse circuito turístico e no gastronômico, né? Ele pode se recuperar muito rapidamente. Signato, se a gente sair aqui do podcast 5h30, por aí, começarmos a ir da Praça da Alfândega em direção à Orla do Guaíba, é impressionante como aquela área, a área da Rua dos Andradas, da Rua da Praia, que era completamente desqualificada, sem como se qualificou, tem praticamente um bar, um restaurante ao lado do outro, uma loja, impressionante. Até com mesas na calçada, está bonito ali, está gostoso. Isto que o Cais Mauá não está revitalizado. Nós estamos falando, na verdade, da Orla, um pouco mais acima do embarcadeiro. Mas isso propiciou que, já por extensão, esta zona da Rua da Praia, tu lembras muito bem, fosse requalificada. Na medida em que nós avançarmos com a requalificação do cais, que vai até a rodoviária, na verdade, então as pessoas têm que se dar conta disso, é claro que toda esta área entre a rodoviária até a Praça da Alfândega, que hoje perde muito em qualidade, central ali, vai acabar se revitalizando, vai acabar se qualificando, com certeza. Mas, Fortunati e os nossos espectadores não vão me perdoar se eu não perguntar, se eu não fizer aquela velha pergunta que todo mundo quer saber. Eleições o ano que vem. Aonde? Já pensou deixar o homem sair daqui e não perguntar? Como é que é o teu futuro político, Fortunati? O que é que tu está pensando? Sabe que essa é uma questão que eu me coloco todo dia. Porque eu sou um agente político, eu faço política... Não sou, como dizem, político profissional, porque poderia... Se eu tivesse ficado no Banco Brasil, eu sou funcionário do Banco Brasil. Eu olho para os meus colegas que assumiram comigo, no mesmo ano, mesma época, no Banco Brasil, e que seguiram carreira no Banco Brasil, eles estão muito bem obrigados. Porque na época o Banco Brasil realmente pagava muito bem. Sem dúvida. Eu, como homem público, que dediquei minha vida pública, certamente tenho muito menos recursos e muito menos posses de propriedade que qualquer colega meu. Então, é bom deixar isso muito claro. Sem dúvida. Porque vem o preconceito, né, contra quem está na política. Infelizmente, esse é um país que não valoriza quem faz política decentemente. Eu, como vim aqui para o podcast, vindo pelo centro da cidade, cabeça erguida, cumprimentando as pessoas, não tenho nada a esconder, eu me sinto orgulhoso dessa trajetória. Claro. Naturalmente, bom, e aí vem a questão. Tem ou não tem, o Fortunato tem ou não tem vontade de continuar a política? Tenho, estou em Guaíba. Então, a política está em mim. Fui convidado há poucos dias, vou dar isso em primeira mão, pelo PV, para concorrer a deputado federal, no ano que vem, 2026. Estou analisando com calma, não quero ir para uma aventura, porque na última eu fui para uma aventura, me quebrei. Então, nesta, não quero ir para a aventura, não do ponto de vista financeiro. Estou construindo isso de forma muito clara. Posso ser, se eu for candidato, vai ser deputado federal no próximo ano. É o que me atrai. Voltar a Brasília, eu fui deputado durante 2 mandatos. Acho que dei minha contribuição em Brasília. Na época que eu estava no meu 2º mandato, me elegi vice-prefeito de Porto Alegre. Eu fazia parte da Comissão de Finanças da Câmara e o presidente era o Delfim Neto, com quem me tornei um grande amigo. Apesar de toda a divergência que eu tinha com o Delfim, nos tornamos grandes amigos. Um homem inteligente. Inteligentíssimo. Fantástico. Conheci ele na Bandeirantes. Conheci ele na Bandeirantes. Aprendi muito com ele na Comissão de Finanças. Aprendi muito. Isso que a bancada do PT era. Eu, Celso Daniel, o ex-prefeito que foi assassinado, e a Maria da Conceição Tavares, que era... Meu Deus do céu. Impressionante. Essa era economista de ponta. E aprendi com o Delfim. Quando o Delfim ficou sabendo, depois das eleições,
que tinha sido eleito vice-prefeito, que iria renunciar a deputado federal, que tinha que renunciar para assumir em Porto Alegre, ele me xingou. Xingou. Tu tá doido, Fortunato? Tu tá em alta, tu é líder da bancada do PT, todo mundo te respeita, tu é um cara de diabo, tu vai sair daqui para ser vice-prefeito. Não me arrependi, porque queria me preparar para ser prefeito, enfim. Mas tenho vontade, honestamente, de voltar a fazer o bom debate em Brasília. Porque o que acontece, infelizmente, e não é questão de saudosismo, mas se a gente voltar no tempo, a política era feita de uma forma muito mais construtiva. Os que pensavam de forma diferente defendiam suas ideias com respeito. Hoje, na verdade, alguém que pensa um pouco diferente já é xingado. E não é com qualquer nome. Ofendido. Ofendido. Então, eu quero voltar. Felizmente, que também para quem me conhece, estou aqui me expondo de forma muito clara, duvido que alguém tenha, ao longo da minha vida pública, ouvido por parte da minha parte uma ofensa pública contra qualquer adversário, porque eu defendo minhas ideias. Sim. E os teus temas preferidos é sustentabilidade, os animais, né? Esses são saúde pública. Eu sou defensor da saúde pública. São os temas que te agradam muito, que me agradam. Eu acho que é um subfinanciamento da saúde pública, mas o SUS é um sistema fantástico. Maravilhoso. Quanto mais eu estudo o sistema de saúde dos outros países, mais fico encantado com o SUS. O SUS tem problema? O problema não é o SUS, o problema é que não passa o dinheiro adequado para o SUS. Esse é o problema. Tem gente que quer tirar, inclusive. Maluquice, idiotice. Sem dúvida. Só para dar um dado para quem está nos assistindo. Dos 213 milhões de brasileiros, que é o que a grosso modo nós temos, 170 milhões, dados oficiais, 170 milhões, então não é meia dúzia, dependem exclusivamente do SUS. Perfeito. Como é que vamos acabar com o SUS? Não tem como. Nós temos que melhorar o SUS. Perfeito. Não dá para jogar a criança junto com o banho, com a bacia. Vamos lá, vamos aperfeiçoar. Mas talvez um lado pedagógico aqui do nosso podcast. O senhor ocupou aí praticamente todos os cargos no Legislativo Municipal, Estadual, Federal. Só não foi senador. E quase todos os cargos no Executivo. Secretário, vice-prefeito e prefeito. Nós temos aí uma nova leva aí de jovens prefeitos e prefeitas que assumiram agora em janeiro. Com toda essa sua experiência, essa tua trajetória, esse amplo conhecimento das mais variadas áreas da administração pública e também da privada, o que o senhor recomendaria hoje para um jovem prefeita, uma jovem prefeita, um jovem prefeito que recém assumiu? Sequinato, acho que o primeiro conselho que a gente pode dar, é óbvio, a gente aprende um pouco mais, não sou conhecedor, não sou dono da verdade, mas tem algumas coisas, algumas cautelas que devem ser assumidas por qualquer gestor. A primeira delas, pensar a gestão de 4 anos não como uma corrida de 100 metros, mas como uma maratona de 4 quilômetros. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos prefeitos e prefeitas assumem e ficam preocupados em já mostrar serviço nos primeiros dias. Esqueçam isso, pessoal. Se organizem. Nós estamos nessa fase de organização. Pensem nos projetos. Um projeto não pode ser pensado para o dia de amanhã, tem que ser pensado a médio e até a longo prazo para o sucessor ou para a própria sucessão dele. Então, primeiro isso, então, cautela e caldo de galinha. Segundo, observação técnica. Bom, quando eu digo observação técnica é porque, naturalmente, sobre cada gestor público tem aí o acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Não quero dizer com isso que o gestor público não deva ser ousado. Eu sou daqueles que fui muito ousado. Mas esta ousadia ela tem patamares. Eu até esta semana, discutindo com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, consultando o presidente do Tribunal, Marcos Peixoto, nós estamos lá em Guaíba fazendo a licitação do transporte, não o transporte coletivo, da contratação de ônibus para que os atletas se desloquem, jovens se desloquem, esse transporte. E não é fácil. O que eu fiz? Pedi ao presidente Marcos Peixoto, e este é o conselho que eu dou aos novos gestores, eu liguei para o presidente Marcos Peixoto e disse, preciso de assessoria. Próxima semana, minha equipe e eu estarei presente aqui no Tribunal de Contas,
discutindo com a consultoria técnica do Tribunal de Contas para ver até onde eu posso ir. Então, esta cautela é fundamental. Por quê? Para que não termine o mandato e esse gestor fique respondendo por mais tantos por e tantos... Por um passo em falso, né? Por uma coisa que ele fez bem intencionado, com a melhor das intenções, mas que infelizmente a legislação não permitiu. Aí o lado técnico. Então, o lado técnico é fundamental. E digo isso mais, especialmente para os prefeitos e prefeitos do interior, de pequenas cidades. Por quê? Eu, em Porto Alegre, Melo, que é o prefeito atual, nós temos mais de 100 procuradores. Nós temos em torno de quase 100 auditores. Então, a nossa equipe técnica em Porto Alegre é uma coisa estupenda. Qualquer capital tem isso. Agora a gente vai para o interior, não Santa Cruz, que é uma cidade de grande porte, uma cidade rica, entre aspas, comparando com outras cidades, mas uma pequena cidade. Quem é o procurador do município? Normalmente tem um advogado na cidade, que é quem entende de direito civil, ele vira procurador, não entende de direito público. Então, não hesitem, liguem para o Marco Peixoto, nosso presidente do Tribunal de Contas. Acomodar ele, né? Não, mas o Marco Peixoto criou uma sala dos prefeitos, aliás, é uma inovação muito interessante do Tribunal de Contas, para exatamente fazer isso. Então, para aconselhamento, né? Não fiquem, o gestor, não fique nesta, tem que perguntar, tem que ir atrás, fazer com certeza, com ousadia, mas com certeza. É o que eu posso sugerir. O resto, aí depende. Mas isto, cautela e caldo de galinha, ousadia, mas dentro das normas legais. Então, se você tem aí, que está nos assistindo até agora, essa vontade, né, de se eleger um prefeito, está aí um grande conselho. E esse programa sensacional, maravilhoso. Pena que a gente tem que terminar o programa, né? Fortunati, que prazer te receber aqui no nosso Pod Business, o podcast lá da M-Store, juntamente com o Sequinato, nosso parceirão. Te agradecer muito por ter atendido o nosso convite e esse papo maravilhoso que se a gente botar um carreteiro aqui, a gente conversa... Botou um carreteiro. A gente conversa há muito tempo. Muito obrigado, Fortunati, pela presença. Foi uma grande alegria estar com vocês, uma grande oportunidade. A gente sabe que é um papo informal como esse que as coisas acabam surgindo, não é num debate acirrado que o pessoal está armado. Aqui não, aqui nós estamos entre amigos, então... Claro. Abri meu coração, continuaria abrindo por mais 2, 3 horas, me convide para outros sem problema nenhum, porque muito obrigado. Eu sou um homem público, me considero um homem público no bom sentido, não naquele pejorativo do profissional, de toda a vida, ou seja, do político profissional. Não sou político profissional, eu faço porque gosto, amo, faço isso com paixão. Então, sempre que tiver algum debate que diga a respeito a isso, eu venho de espírito desarmado para, obviamente, refletir sobre o que importa, que é o bom para todo mundo. Obrigado. Agradeço muito a oportunidade. Um grande abraço a todos. Sequinato. Olha, uma tarde maravilhosa aqui. Faltou tempo, com certeza. Acho que além do carreteiro, ficaríamos mais umas 3, 4 horas aqui conversando com o Fortunati. Então, creio que até para a nossa qualificadíssima audiência, né? E talvez até provavelmente para os jovens prefeitos e prefeitas, né? Um podcast de muita utilidade. Utilidade, claro. E agradecemos a você, né? Que acompanhou aqui essa conversa sensacional, maravilhosa, dentro desse nosso Pod Business, né, o podcast que está falando com os municípios, né, gaúchos, trazendo aqui as novidades, trazendo as inovações e também esses conselhos, né, que vocês acabaram de ouvir aqui de uma pessoa maravilhosa, experiente, né, e não vou esquecer de pedir para vocês, inscrevam-se no nosso canal, está passando aqui, ó, e acionem as notificações, vocês vão ficar sabendo das novidades, dos nossos business partners e os nossos episódios do Pod Business, o podcast da M-Store. Muito obrigado e um abraço a todos. Pod Business, o podcast da M-Store.